espaço mundial, ok? Vamos começar? Veja, existem assim diferentes maneiras de se regionalizar o espaço geográfico mundial, né? A desigualdade socioeconômica existente entre os países do mundo pode ser um critério utilizado para estabelecer uma regionalização. Os países do mundo apresentam grandes diferenças, né, entre suas condições socioeconômicas, as quais causam grandes desigualdades entre eles. O que são regiões? Quando nós falamos de regionalização, temos que entender o que são regiões. Então, eu coloquei aqui para vocês. Regiões são porções da superfície terrestre que são delimitadas com base em vários critérios, como o tipo de clima, de vegetação, características da população, atividades econômicas, etc. Assim, uma região apresenta características semelhantes que a diferencia das áreas vizinhas. Então, há vários critérios que nós podemos regionalizar um lugar, né, ou um mundo. Vamos lá? Aqui você tem a regionalização entre países ricos e países pobres. Repare, países ricos, pegando os europeus, o Japão, e aqui nós damos um ganchinho na Austrália e Nova Zelândia, né, que caracteriza os países ricos. E daqui de México para baixo, pegando o continente africano, a maior parte da Ásia, né, e essa parte aqui da Oceania, nós temos os chamados países pobres, ok? Representados por suas bandeiras neste mapa mundo. Vamos lá. Então, os critérios que são usados para a regionalização. A regionalização ela pode ser feita por diferentes critérios, como, por exemplo, aspectos naturais que correspondem a clima, hidrografia, vegetação, aspectos econômicos que correspondem à produção industrial ou agrícola de um determinado lugar, região ou país, renda per capita e o uso da tecnologia, quando os países detêm uma tecnologia de ponta, de última geração, né? E aqueles que detêm, assim, não detêm um maior número de tecnologia, usam menos tecnologia, certo? Aspectos políticos, que são regimes de governo, que pode ser uma democracia, onde nós temos o livre-arbítrio de se expressar, de ir e vir, né? De dar opinião, e a ditadura, que é quando nós temos um regime fechado ou regime ditatorial, que não nos permite ter essa liberdade que um regime democrático tem, ok? Também indicadores sociais. Quais são esses indicadores sociais, pessoal? Que se refere à sociedade, taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos de pessoas, né? Ou mortalidade infantil, no caso, a fecundidade, né? Número de gravidez, e o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, que leva em consideração fatores como saúde, educação e renda de uma população, podendo demonstrar se ela tem ou não a qualidade de vida necessária para que o país tenha a condição de dizer que é um país desenvolvido, ok? Porque um país desenvolvido é aquele que aumenta a qualidade de vida de sua população, ou seja, a sua população passa a usufruir da riqueza produzida nesse país, né? E também temos aspectos culturais, como religiões, etnias, né? Entre outros. Nas regionalizações, assim, nós podemos estudar o conjunto de países, comparando diferenças e semelhanças entre eles, e também analisar aspectos de forma geral desses países e de forma particular, observando esses aspectos por cada país, ok? Vamos lá. Aqui, as regiões elas podem ser estabelecidas de acordo com critérios. Quais são esses critérios? Critérios naturais, né? Trata-se de uma divisão que resulta da história natural, né, do nosso planeta, e ele faz referências à geologia, ou seja, a constituição de formação da Terra, né? E aborda as diferenças de vegetação, de clima, de relevo e de hidrografia e da fauna, entre outros, ou seja, etc. Então, fatores assim, sociocultural, uma divisão do espaço mundial que é baseada em elementos políticos e econômicos dessa região, né? E assim o homem ele é visto como um agente principal, né? Que ocupa e transforma o meio natural no espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É o espaço onde nós vivemos,
é o espaço formado por um conjunto de elementos culturais ou humanizados. Por que culturais ou humanizados? Cultura é tudo aquilo criado a partir do trabalho do homem. Então, o homem é o principal agente que transforma esse espaço mundo, ou esse imenso espaço geográfico onde nós vivemos, porque ele é dotado de quê? De raciocínio, que desenvolveu mais tarde, com a sua evolução, conhecimento que gerou técnicas que possibilitaram a ele a transformar com maior velocidade e dinamismo o espaço geográfico mundial, ampliando o seu tamanho, ok? Vamos lá? Então nós temos aqui, ó, exemplos nos mapas, tá certo? Dessa expansão e transformação do espaço geográfico mundial. Vamos ver os critérios de regionalização, né? A continuação dele. Eu tenho um exemplo aqui, a divisão, né, do globo de acordo com religiões praticadas. No caso do Brasil, o país possui a maioria católica e outras minorias, né, de outras religiões, mas pela generalização, né, essa minoria não é representada, ou seja, como o catolicismo é a religião predominante, não é? Se inspirou no mapa pela predominância da religião católica e as outras não foram assim citadas. Aqui, de forma geral, regionalizar significa o quê? Individual ou individualizar parte do espaço geográfico, ou seja, dividir esse espaço geográfico em partes, de acordo com determinados critérios, tá certo? Que são critérios físicos, sociais. Esses físicos é clima, relevo, vegetação, hidrografia, sociais, ou seja, os aspectos que envolvem a sociedade do lugar, culturais, né, a formação cultural que gera crenças, tradições e costumes do lugar, né, as econômicas, como vive essa região, se ela é uma região de economia elevada ou de uma economia que não tem uma grande influência no mundo, né, aspectos políticos, né. Então, há, portanto, diversas possibilidades de nós podermos praticar ou fazer a regionalização, né? Como nós vamos ver agora. Então, regionalizar. O que é regionalizar? É dividir o espaço de um município, de um estado, de um país, de um continente ou de todo o mundo em regiões. São partes, ó, de um todo, né? Que possuem traços comuns. Isso é regionalizar. Né? Para que regionalizar? Né? Para estudar melhor o espaço ou compreendê-lo, para fins de administração ou administrativo ou de planejamento. Exemplo, nós somos um país, Brasil, que temos uma área de 8.514.876 quilômetros quadrados. Você imagina se nós não dividíssemos esse nosso país em 5 macro ou grandes regiões? Seria possível a uma pessoa administrar um território com essa dimensão de continente sem essa divisão? Então, essa divisão em regiões facilitou o estudo das necessidades de cada região que foi dividida. Então, ela facilita o estudo e o planejamento administrativo do Estado sobre um território, ok? Então, como regionalizar o mundo? Né? Diversos critérios. Podemos regionalizá-los pela divisão dos continentes, pela divisão das paisagens naturais, que são predominantes em cada parte do mundo, por países ricos e países pobres, por por grandes culturas, as diferentes culturas, né, que há no mundo, e as religiões predominantes através dessas culturas, costumes, tradições e crenças diferentes. Então, regionalizar depende não apenas do espaço a ser regionalizado, né, mas também dos nossos objetivos. Para que o homem regionaliza? Ele tem um objetivo, ele tem um interesse. Qual o objetivo dele regionalizar? O que ele quer com essa regionalização? Então, o objetivo dele está relacionado, né, ao seu interesse na regionalização de um determinado lugar. Ok? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Essa foi uma regionalização muito usada há tempos atrás para se regionalizar o planeta, né? E ela leva em consideração alguns aspectos. Vamos ver como foi que isso começou. Após a Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Guerra Fria, que foi aquela guerra não declarada, mas foi uma guerra de ameaças,
entre duas grandes superpotências, né? Estados Unidos da América, que encabeçava o sistema capitalista do mundo, e a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né? Comandadas por Moscou, capital da Rússia, que encabeçava o regime socialista. Então o mundo ficou bipolarizado, dividido em dois grandes blocos que disputavam a hegemonia, o controle, o domínio mundial. Então, após essa Segunda Guerra Mundial, durante esse período chamado Guerra Fria, né, o mundo estava bipolarizado, dividido em dois grandes polos, em dois grandes polos, entre os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética Socialista, tá certo? Então, diante dessa rivalidade entre esses dois países, líderes, um do capitalismo, Estados Unidos, e outro do socialismo, a Rússia, ou a União Soviética, né? O demógrafo francês Alfred Salvi, ele utilizou o termo terceiro mundo, né? Em artigo escrito em 1952, para, assim, se referir aos países economicamente frágeis, que tinham economias fracas, e, assim, com pouca influência nas decisões políticas, né, mundiais. Então, com base nisso, surgiu uma nova regionalização do mundo, em que classificou os países em primeiro, segundo e terceiro mundos. Tá? O primeiro mundo, qual era o grupo de países? O primeiro mundo corresponde aos países capitalistas desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental e Japão, ou seja, os países que detêm o poder econômico, industrial, político no mundo. Esses países eram denominados países de primeiro mundo, países que detinham o poder, a hegemonia do mundo naquela época, ok? Vamos lá? Aí aqui nós temos, ó, o mapa que representa os chamados países de primeiro mundo, ó, Estados Unidos, países europeus, né? Aqui o Japão na Ásia, e dando um ganchinho que não estava naquela época introduzido, mas como hoje existe também uma divisão chamada Países do Norte e Países do Sul, a Austrália e Nova Zelândia também fazem parte desses países desenvolvidos que detêm o poder econômico no mundo. Portanto, se ela tivesse sido colocada naquela época, também faria parte do primeiro mundo, mas ela faz parte, sim, dos países desenvolvidos, ok? Segundo mundo, né? Ou seja, assim, informado pelos países socialistas, como a União Soviética, a China, Cuba e países do leste europeu. Eram países que tinham um poder de influência econômico menor do que os países mais desenvolvidos, chamados do primeiro mundo. E temos o terceiro mundo, que são os países capitalistas subdesenvolvidos, né? Então as expressões primeiro, segundo e terceiro mundos passaram a ser utilizadas nos meios de comunicação e em estudos sobre as desigualdades entre esses países do mundo, tá certo? Naquela época. Então eu coloquei aqui uma observação para vocês também aprofundar mais isso. Então, a conferência de Bandung foi uma reunião de 29 países asiáticos e africanos em Bandung, na Indonésia, entre 18 e 24 de abril de 1995. Qual o objetivo dessa conferência? Era mapear o futuro de uma nova força política global, chamada Terceiro Mundo, né? Visando o quê? A promoção e cooperação econômica e cultural afro-asiática, com uma forma de quê? De oposição ao que era considerado colonialismo ou neocolonialismo por parte dos Estados Unidos e da União Soviética, que eles dominavam essa área chamada Terceiro Mundo, os países mais pobres, né, da história da humanidade, nesse contexto de visão de mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, ok? Aqui nós temos Tóquio, no Japão, representando o desenvolvimento, o poderio econômico, né, e político, que representa, naquela época, o chamado primeiro mundo. Né? Nós temos Budapeste, na Hungria, também, ó, primeiro mundo, ok? E nós temos aqui o Haiti, representando o terceiro mundo. Ó. Você vê a pobreza extrema, né? Países capitalistas, subdesenvolvidos, não industrializados, vivendo em uma precariedade social, uma grande disparidade, uma grande diferença social, né, econômica e política em relação aos países do primeiro mundo, ok? Veja, no final, dando continuidade, no final da década de 1980, né, a desestruturação
da União Soviética tornou a expressão segundo mundo obsoleta, ou seja, não podia ser mais usada, né? Uma vez que muitos países socialistas passaram a adotar o quê? O capitalismo, o regime opositor ou oposto, comandado pelos Estados Unidos, né? Que é como sistema econômico desses países, não queriam mais adotar o socialismo e passaram a adotar o regime capitalista, que era encabeçado pelo principal rival da União Soviética, que era os Estados Unidos da América. Então, a expressão segundo mundo foi ficando menos usada, obsoleta, certo? Então, a regionalização agora, nós vamos ver, pelo nível de desenvolvimento desses lugares, desses países do mundo. Então, países do norte e países do sul. É uma expressão muito usada, porque ela leva em consideração não a geografia, ou seja, a posição geográfica desses países, mas ela leva em consideração o desenvolvimento socioeconômico dos países, tá certo? Então, com o fim da Guerra Fria e também da divisão do mundo em duas partes, ou bipolaridade, entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, as contradições econômicas e sociais entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos tornaram-se mais evidentes ou mais intensas, né? Acirrando, ou seja, promovendo mais a relação entre eles. Então, nesse cenário internacional modificado, criou-se outra regionalização para o mundo, de acordo com o nível de desenvolvimento. As nações foram classificadas em países do norte e países do sul. Vocês vão ver na figura que vem como é que nós podemos entender isso melhor. Olha que nós temos aqui uma linha que traça a parte norte da América, pegando Canadá, Estados Unidos, Canadá e Estados Unidos, a parte dos países europeus. Ela desce aqui pegando o Japão e dá um gancho para o sul, pegando a Austrália e Nova Zelândia. Veja que eu não estou olhando aqui a posição geográfica desses países, né? Porque se eu fosse dizer países do norte, a Austrália e Nova Zelândia estão no sul, mas eu estou levando em consideração o desenvolvimento socioeconômico dos países. Aqui eu tenho países ricos que detêm poder econômico, países europeus, Japão, Austrália e Nova Zelândia. E nessas outras porções eu tenho a maior parte da pobreza mundial distribuída pelos países mais pobres, que está do México do Norte até a América do Sul, países africanos, maior parte dos países asiáticos, e aqui na Oceania, a parte da Indonésia. Então veja que eu não levei em consideração a posição geográfica, e sim o desenvolvimento socioeconômico dos países. Então, nesse contexto de desenvolvimento socioeconômico, nós temos essa regionalização mais atual, denominada países do norte e países do sul, ok? Vamos lá. Então, apesar da Austrália e Nova Zelândia, justificando o que eu disse de novo, Nova Zelândia estarem no hemisfério sul, devido à sua similaridade de condições de vida e desenvolvimento econômico com as nações subdesenvolvidas no hemisfério norte, também foram agregadas ao norte, ou seja, são chamados países do norte pelo seu poderio econômico maior do que os países subdesenvolvidos comuns como nós conhecemos, né? Então, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vamos ver como é que nós podemos definir países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Pessoal, é muito complicado a gente trazer uma definição dessas, mas eu posso dizer a vocês, seguramente, que o país desenvolvido é aquele que aumenta a qualidade de vida de sua população. Ou seja, a sua população ela é bem servida nos setores básicos, como saúde, educação, renda, alimentação, transporte coletivo, segurança, eficientes. Ou seja, a riqueza desse país é distribuída de forma a dar qualidade de vida à sua população. E subdesenvolvido já ao contrário, é aquele que não aumenta a qualidade de vida de sua população. Ou seja, a sua população, ela não é bem servida nos setores básicos que eu citei, mas vou citar de novo: transporte coletivo ineficiente, alta taxa de mortalidade, de natalidade, não é? Habitação precária, saneamento básico precário, má distribuição de renda, entre outros fatores. Então vejamos bem, durante assim muito tempo o termo desenvolvido foi usado para qualificar
os países ricos, né, cujas populações apresentavam boa qualidade de vida, e subdesenvolvidos para designar os países pobres, onde as populações não usufruíam a chamada boa qualidade de vida. Então, o termo subdesenvolvimento foi sendo assim preterido, ficando esquecido, né, lá atrás, porque traria embutida a noção de que esse estágio seria superado e os países subdesenvolvidos conseguiriam atingir um nível de desenvolvimento. Porém, isso era uma noção que correspondia, não era uma noção que correspondia à realidade, ou não necessariamente um país desenvolvido consegue ultrapassar as suas barreiras e alcançar o desenvolvimento econômico e social. Então, muitas vezes, um país que promete ser um país desenvolvido não consegue gerar essa qualidade de vida de sua população e não sai desse patamar de subdesenvolvimento atingindo o desenvolvimento. Exemplo, Brasil. Nós temos algumas coisas que evoluíram, mas nós temos ainda precariedade na saúde. E agora, com essa pandemia, nós estamos vendo a necessidade de mais hospitais, mais leitos de UTI e todas as outras coisas que a gente não está conseguindo porque não temos recursos suficientes para ser aplicado. Ou melhor, temos recursos, mas esse recurso fica na mão de uma minoria de políticos e empresários que muitas vezes desviam esses recursos ao invés de investir na qualidade de vida de uma população. Então, isso impede que esse país que está rumo ao desenvolvimento se desenvolva. Então, o Brasil é um exemplo disso, ok? Então, nós temos aqui, deixa eu ver, essas barreiras aqui, a designação subdesenvolvidos, né? A ONU contrapõe a expressão em, assim, desenvolvimento, ou seja, ao invés de chamar países subdesenvolvidos, a ONU coloca esses países, como o Brasil, em países que estão rumo ao desenvolvimento. Que nós hoje ouvimos a expressão país emergente. São países que estão começando a investir vagarosamente na qualidade de vida de sua população e começando a escalar rumo ao chamado desenvolvimento socioeconômico. Ok? Vamos lá. Então, países desenvolvidos. Os países desenvolvidos são também chamados de industrializados ou ricos. E sua economia forte e dinâmica lhes garante alto produto interno bruto, PIB, né? O maior PIB do mundo é o dos Estados Unidos, e em 2013 foi de 16,7 trilhões de dólares. Em seguida vem o Japão, né? Com 5,0 trilhões de dólares. E o terceiro, a Alemanha, de 3,5 trilhões de dólares. Então, nós temos aqui os três países com o maior PIB no mundo, produto interno bruto, que é o quê? A riqueza produzida em um país no período de um ano, num determinado período, né? Então, os países ricos são aqueles que têm os maiores PIBs per capita do mundo. PIB per capita é obtido, pessoal, dividindo-se o PIB, a soma dessas riquezas produzidas durante um período de um ano, de um país, pelo número de habitantes, como é distribuída essa riqueza pelas pessoas, pelos habitantes do lugar, né, de um país. Ele nos oferece a ideia do padrão de vida e dos níveis de consumo dos países, ou seja, quando a riqueza é bem distribuída pela população, a população tem um padrão de vida elevado. E tem o quê? Os níveis de consumo também grande, porque se eu tenho uma boa renda, eu tanto vou ter qualidade de vida elevada, como vou poder consumir com um padrão melhor do que se eu não tivesse uma renda elevada, né? Então, vamos ver aqui as características de países desenvolvidos. O que esses países têm como características que os fazem ser chamados desenvolvidos? Boa qualidade de vida, como saúde, educação, boa distribuição de renda, né? Habitação de qualidade, saneamento básico de qualidade, domínio econômico forte e tecnológico também, ou seja, tem tecnologia de ponta, entre outros fatores, ok? Países subdesenvolvidos, eles foram, pessoal, a maioria países colônias europeias, países que foram dominados por países europeus e que tiveram a exploração de suas riquezas, e isso gerou o atraso tanto social como de desenvolvimento econômico desses países. Então, foram a maioria de colônias dominadas pelas metrópoles europeias, que enriqueceram com a exploração de madeiras, minérios
principalmente ouro, prata e pedras preciosas. E produtos agrícolas também. Após conquistarem a independência, continuaram com o mesmo modelo econômico, ou seja, abastecimento do mercado internacional de commodities. Commodities é porque essa produção não alterou nada, ela continua sendo simplesmente um abastecimento de mercado internacional. Aí eu botei aqui uma observação para vocês se aprofundarem sobre isso. Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, soja e ouro. Commodity vem do inglês essa palavra. Originalmente tem o significado de mercadoria. Então é uma mercadoria voltada para a produção de atendimento a interesse internacional de outros países. Ok? Vamos lá. Vamos ver agora as características de países subdesenvolvidos. Veja que é o oposto dos países desenvolvidos. Má distribuição e concentração da renda. A renda não é bem distribuída pela população, pois está concentrada na mão de uma minoria, como eu disse antes, geralmente de políticos e empresários. Grandes desigualdades sociais, muitos com pouco e poucos com muito. Pessoas vivendo em habitações luxuosas, com saneamento básico de qualidade, infraestrutura, e pessoas vivendo sem a mínima condição habitacional. Vamos ver também aqui, dependência econômica, dependem de empréstimo de países mais ricos, política e tecnológica, não tem tecnologia porque não tem dinheiro para investir em tecnologia, em relação aos países desenvolvidos. Economia primária exportadora, ou seja, são países que vivem das atividades primárias, geralmente agricultura, pecuária e extrativismo. São países pouco industrializados, e são exportadores dessas matérias-primas que vêm geralmente do campo. A população é empregada, em sua maioria, nas atividades primárias, como eu disse antes, agricultura, pecuária e extrativismo. E também no setor terciário, comércio e prestação de serviços da economia. E no mercado informal, pessoas que trabalham sem carteira assinada, sem uma remuneração fixa, não tem plano de saúde, não tem, no caso da mulher, licença maternidade, ou seja, todos aqueles requisitos que dão a eles direitos pela legislação trabalhista, ok? Ingestão, aqui alto índice de analfabetismo, pessoas que não têm escolaridade necessária, mortalidade infantil e natalidade alta. Coitados também têm ingestão de calorias diárias abaixo do nível mínimo que é recomendado, e moradias precárias, ou seja, as pessoas vivem pela subnutrição porque não absorvem a alimentação necessária a gerar calorias propícias à sua necessidade física, como eu disse também, moradias precárias, favelas, que nós conhecemos como comunidades e cortiços, proliferação de grandes centros urbanos com insuficiência de quê? De infraestrutura. São cidades que são grandes, mas que não têm um planejamento adequado, por isso tem falta de saneamento básico, transporte coletivo ineficiente, falta de segurança, entre outros fatores, ok? Vamos lá. Graus de desenvolvimento. O desenvolvimento ele é descrito por graus. O grau assim de ocorrência dos problemas assim mencionados, porém, eu falei na explicação anterior, de um país para outro. No continente americano, por exemplo, pode ser observado um forte contraste de desenvolvimento econômico e social entre os países desenvolvidos, pouco industrializados, como o Haiti, e Guatemala, e assim os países subdesenvolvidos, industrializados, ou países em desenvolvimento, como o Brasil, o México e a Argentina. Nesse caso aqui, Haiti, Guatemala, a expressão é países subdesenvolvidos, ok? Vamos lá, fiz uma correção do texto. O mesmo ocorre em outras áreas do planeta. A ONU adota a expressão Less Developed Country, LCD, ou países menos desenvolvidos, para os países mais pobres do mundo, que estão concentrados na África, na Ásia, na América. Entre eles estão Moçambique, na África, Serra Leoa,
Sudão, Guiné-Bissau, né, Iêmen e Haiti. São os países que se destacam como os países mais pobres, né, do planeta, ok? Então a ONU leva em consideração esses fatores, né, como essa expressão Less Developed Country, LCD, e mostra que esses países são menos desenvolvidos, né, e destacam o continente africano, a Ásia e a América, e entre eles destacam esses países como foram citados aqui no texto para vocês, ok? Países em desenvolvimento são aqueles países chamados países emergentes, pessoal. Países que estão guinando, subindo, aos poucos, gerando mais qualidade de vida de sua população, através de investimentos na saúde, na educação, entre outros fatores. Então, os países subdesenvolvidos, industrializados ou em desenvolvimento, como são chamados, são países pobres que dispõem de um padrão de vida entre baixo e médio, com uma base industrial em desenvolvimento. Eles apresentam um crescimento econômico e social maior do que a dos países subdesenvolvidos e são capazes de atrair investimentos internacionais em razão das vantagens competitivas que oferecem, como mão de obra, né? Essa mão de obra barata, né? As pessoas geralmente, quando uma empresa de outro país vem para um país mais pobre, chamada transnacional, oferece empregos a salários mais baixos, recursos naturais abundantes e baratos e incentivos fiscais como dispensa de pagamento de impostos pelos governos, né? E uma legislação ambiental que não é muito rigorosa, não cobra muito a preservação do ambiente nesses países mais pobres, ok? E espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, né? Um cheiro no coração, saudade de vocês, em breve estaremos juntos. Fiquem em casa.